Flamengo anuncia atacante finalmente, né? Demorou demais para anunciar. Finalmente tiraram da gaveta e anunciaram o atacante. O Tite tem um reforço aí que retorna ao Flamengo e que pode ser útil aí, pelo menos no início do Campeonato Carioca. É atacante aí também, né? Retornando. O Flamengo vive um momento aí onde ele vai ter poucas opções no início do Campeonato Carioca. Também vamos falar aqui sobre a situação de patrocínios, né, de clubes de futebol por parte aí de casas de aposta. A gente tem aí o Corinthians superando aquele mega patrocínio do Flamengo de 85 milhões por ano. Corinthians superou, mas você acha que a diretoria do Flamengo achou isso ruim? Negativo. A diretoria do Flamengo achou isso muito bom e a gente vai explicar o porquê disso tudo. A gente traz também o Tite, né, aprovando aí uma chegada de jogador, uma possível chegada de jogador, o Flamengo também aumentando a proposta, né, a gente está falando do Evander, a gente vai falar tudo isso aqui, né, e será que chega? Será que o Evander está chegando? Também vamos falar aqui sobre questão aí de Dorival Júnior na seleção brasileira, temos questão aí também de Matias Vinha, né, Vinha, será que vem? A gente vai falar sobre a questão da Roma, explicar para vocês o que está acontecendo. Tudo isso aí, né, no canal Paparazzo Rubro Negro, sempre muita informação do Mengão para vocês. E a gente chega aqui também lembrando que os links estão aí no comentário fixado. Eu ontem até indiquei para vocês, né, a empresa que cuidou recentemente dos meus processos por problemas aí com viagens aéreas, né, com passagens aéreas, com viagens e tal, com agências. Eles são muito bons, cara. Fizeram um trabalho muito bom. Óbvio que não tem como garantir que vai ganhar e tudo mais, mas quando me fazem um trabalho muito bacana, eu faço questão de indicar para vocês. Aí que a advocacia está aqui no comentário fixado o link para você entrar em contato com eles e vai ter um desconto especial aí para quem vier através do Paparazzo Rubro Negro. Bem, vamos lá. Eu chego aqui, cara, eu quero falar sobre essa questão aqui do Corinthians, né, do patrocínio que eles conseguiram, 35 milhões de reais a mais que o Flamengo por ano. O Corinthians quebrou a banca aí. O Corinthians, porra, vocês sabem que eu não, primeiro, eu não tenho inveja, e segundo, eu não sou clubista ao extremo. Eu elogio quando é para elogiar. O Corinthians está com uma dívida inacreditável, mas o Corinthians conseguiu um baita de um contrato de patrocínio, né? Um baita de um contrato de patrocínio. Tem que dar a mão à palmatória, os caras se deram bem. Se eles souberem administrar esse valor que eles estão recebendo, é uma premiação, por exemplo, que o Flamengo recebeu de Libertadores, né? Não chega a isso, mas é uma premiação alta, tá? É uma premiação assim, um valor que você recebe quando você tem boas participações em competições que o Corinthians não vem conseguindo ter. Isso aí dá uma oxigenada. É óbvio que o Flamengo ainda é a maior camisa, né, o maior uniforme, beirando aí os 230 milhões de reais, mas o Corinthians consegue o maior patrocínio único, né, de camisa, vai no caso patrocínio master do futebol brasileiro. E a tendência é que isso seja sempre quebrado, né? O Corinthians consegue agora, o Flamengo tinha conseguido semana passada, agora o Corinthians já vem com mais, aí depois num próximo contrato o Flamengo consegue mais, tá? Essa é a tendência. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo falou sobre o novo patrocinador master, a Pixbet, né? No caso, eles assumiram o local onde ficava o BRB. Eles revelaram detalhes aí, né, como um ótimo relacionamento com o patrocinador, foi exclusivo pra gente, tá? E apoio para a pré-temporada, além de outras opções extras, pagamento sempre em dia ou até adiantado. Outro ponto citado na conversa foi o valor desse patrocínio do Corinthians, né? A fonte enxerga esse patrocínio com bons olhos e acredita que isso pode subir os valores investidos pelos patrocinadores no futebol de forma geral, tá? Mesmo entendendo que a empresa está pagando alto por não ser conhecida e precisar aparecer ainda no cenário nacional. Então, a Pixbet já era conhecida, ofereceu 35 milhões a menos, 85 já era um bom contrato,
né? Muito bom, ainda mais que o Flamengo tem outras vantagens além desses valores. O Corinthians conseguiu um valor maior, mas a empresa que patrocinou o Corinthians não é tão conhecida, né? Não é conhecida literalmente, e aí é uma forma também deles entrarem na crista da onda, deles estarem sendo conhecidos, né? Mas volto a dizer, um baita contrato do Corinthians, Flamengo e Corinthians vêm fortes aí com relação à parte financeira, né? Porque o contrato do Flamengo e todos os outros que o Flamengo tem fazem o Flamengo ter um uniforme mais caro do futebol brasileiro. O Corinthians, o patrocínio master mais caro do futebol brasileiro. Então as duas potências aí, que são as duas maiores torcidas, né? Prometem aí, esses dois times prometem vir fortes, se o Corinthians conseguir... O Corinthians tá uns passos atrás do Flamengo, né? Muitos passos atrás. O Corinthians tem uma dívida absurda, precisa primeiro fazer essa administração. Será que eles vão conseguir? Será que essa nova diretoria consegue administrar como o Flamengo fez para quitar essas dívidas e poder realmente bater de frente com o Flamengo? Mas é claro que com dinheiro entrando, o Corinthians vai conseguir fazer contratações aí também importantes e ter um time mais forte. Mas com certeza concordo com quem falou ligado ali à diretoria do Flamengo, que é bom para o futebol brasileiro inteiro esses dois patrocínios altos de Flamengo e Corinthians, tá? Passar para vocês aqui, a gente ontem publicou, né? Já era muito tarde, pouca gente viu, que o Gabigol foi curtir uma praia, né? E, cara, os comentários foram muito bons, dizendo que ele estava bem, que estava seco, estava no shape, né? Ele batendo uma altinha na praia na zona oeste do Rio, né? E a gente publicou as imagens aí da AG News e foram um sucesso no Instagram, mas no YouTube aqui eu já demorei um pouco a postar, já foi um pouco mais tarde. Eu quero só falar sobre a vitória do Mengão aí no vôlei, né, cara? O Flamengo aí, se vocês forem lá no nosso Insta, Paparazzo Rubro Negro, pô, a gente tem entrevistas, inclusive. O Flamengo venceu o Praia Clube por 3-0, né? Noite de retorno ao Maracanãzinho, foi espetacular. Superliga Feminina com o Maracanãzinho. E eu vou só dar uma palhinha aqui. Olha só, o nosso querido Bernardinho, olha o que ele falou aqui com relação ao retorno do Maracanãzinho, a torcida do Flamengo. Ele que é técnico também do masculino do Brasil. Com certeza, botar 10 mil pessoas dentro do Maracanãzinho, né? Não é a missão difícil para a torcida do Flamengo, Bernardinho. Com certeza não é uma missão difícil. Vamos falar de Matias Vinha e Roma, né? Olha só, segundo o portal Flaweb, a Roma sinalizou um interesse no empréstimo no atleta Matheus Gonçalves, o que poderia ajudar o Mengão na chegada do Matias Vinha. O problema, a gente fez uma apuração, é que o clube italiano sofre uma punição por fair play financeiro e só pode gastar 70% do seu faturamento. O diretor-geral de futebol da Roma, Thiago Pinto, já explicou como funciona a punição. Eu vi alguns comentários aqui no YouTube, né, as pessoas falando sobre essa punição, e eu fui apurar, fui procurar saber, né? E aí a gente encontrou aqui também essas aspas do Thiago, que vai rescindir com eles em janeiro. A gente já trouxe aqui também esse dirigente, né? Há dois parâmetros fundamentais que temos de respeitar para o fair play financeiro. Uma delas é que um período de 2 anos, contados a partir de 2022, só podemos gastar 70% do nosso faturamento. E depois há uma ferramenta chamada Transfer Balance, que monitoriza a inclusão de jogadores na nossa lista da UEFA, tá? Neste caso, o clube aceitaria vender, isso aqui é apuração nossa, vender Matias Vinha para fazer caixa, tá? O problema é que eles estão pedindo alto ainda. O Flamengo ainda não conseguiu chegar em valores que sejam suficientemente ok para fechar, que a cúpula aceite para ser fechado o negócio, tá? Aí o Flamengo só aceitaria liberar o Matheus Gonçalves
Se fosse por venda, não aceita liberar, eles querem por empréstimo, porque para eles é importante. O Flamengo não aceita emprestar novamente o Matheus Gonçalves. O Tite tem interesse na utilização do meia, né? E se o Flamengo conseguisse acertar alguma coisa com relação ao Matheus Gonçalves com a Roma, eles facilitariam, né, a venda, fariam aí uma porcentagem a menos para o Flamengo pagando um pouco menos. Então o negócio ainda pode sair, mas a questão é que a diretoria do Flamengo não tem interesse em negociar com a Roma por empréstimo o Matheus Gonçalves, e no caso de uma oferta de compra vai avaliar, mas cogita-se que não aceitem menos que 25 milhões de euros, algo próximo aí de 125 milhões de reais na cotação atual. Então o Flamengo não aceita emprestar o Matheus Gonçalves nesse primeiro momento, porque o Tite pediu, né, que quer utilizar o jogador. A gente tem aqui também outras situações importantes para a gente falar. O retorno aí, né, de um jogador que pode ajudar no Campeonato Carioca, o Thiaguinho, vocês se lembram? Daquele do Náutico. Ele se reapresenta ao Flamengo essa semana e vira opção para o início do Campeonato Carioca. Tem 22 anos, passou 2023 inteiro emprestado, né? Ainda espera por uma oportunidade do Flamengo. Então o Thiago Fernandes, o Thiaguinho, né, chegou a ser usado em 2 jogos do Campeonato Carioca pelo técnico Mário Jorge ano passado. Foi titular na vitória de 1-0 sobre o Audax e no empate 1-1 com o Bangu. Tá? Então o técnico atualmente está na Copinha lá em Osasco e reencontrará o atacante ao voltar ao Rio de Janeiro após a primeira fase aí da Copinha. Tá? Olha só para passar para vocês, o Thiaguinho foi emprestado ao CSA, fez 20 partidas, 2 gols, um deles na vitória por 2-1 sobre o Inter na Copa do Brasil. Olha que legal. Após a eliminação do time na Série C do Campeonato Brasileiro, ele foi reemprestado no segundo semestre para o Sampaio Corrêa na Série B, onde disputou só 7 jogos. Tá? Ele não fez nenhum gol, mas está retornando aí, de repente com um time bom, que arme bem, ele possa ter oportunidade aí no começo do Carioca. Para vocês entenderem, o Flamengo contratou ele como uma aposta no fim de 2019, aos 18 anos, foi comprado pelo Flamengo junto ao Náutico por cerca de 7 milhões de reais, né, 70% dos direitos econômicos, e ele nunca se firmou no Flamengo, tem contrato aí com o clube até o fim de 2025. Foi um valor alto até, né? Um valor alto por uma promessa. Era tido como uma grande promessa, né? E acabou que não vingou até agora no Flamengo, né? Eu vou pegar aqui agora para vocês e vou falar, eu já estava sem entender nada a questão do anúncio do Bruno Henrique, mas finalmente o atacante Bruno Henrique foi anunciado, né? O Flamengo postou a foto, inclusive, Bruno Henrique, o Flamengo está com perfil aí em preto e branco, né, por luto ao Zagallo, postou renovado aí, Bruno Henrique renovado, né? E o Flamengo escreveu o seguinte: o rei dos clássicos permanece, né? BH27, 2 coraçõezinhos. Aí tem comentário já muito bom aqui. Meu Mengão OFC, mais 3 temporadas com esse ser humano de pessoa. Ricardinho RJ, bora BH. Os torcedores comemoraram muito aí, então, a permanência do Bruno Henrique, né? O Flamengo fez um outro post com um vídeo falando: Bruno Henrique renovou, nosso ídolo BH, B. Henrique, assina a renovação com o Mengão até 31 de dezembro de 2026, que venham mais conquistas e grandes momentos com o manto sagrado. Tá? Então, o Flamengo aí, né, renovando com o Bruno Henrique, cara, espetacular, né? A gente sabe a importância do BH, né? Como o Bruno Henrique sempre representou dentro de campo. Cara, foi um cara que teve uma lesão séria e voltou ainda mais forte, né? Teve um final de ano ali que alguns momentos não foi tão bem, mas que, cara, lutou muito, e quando ele retorna com muita disposição,
mostrando ali aquele amor ao Flamengo, aquela vontade de jogar. Era um dos que estava melhor no momento que o Flamengo estava mal. Aí depois ele deu uma desandada, o Everton Cebolinha pegou a titularidade, mas o Bruno Henrique é espetacular e vai ser muito importante para os nossos próximos títulos, se Deus quiser. Né? O Tite aprovou aí totalmente a contratação do Evander, tá? E a nova proposta do Flamengo também, que foi aumentada, agradou o staff do jogador, tá? Vale lembrar que o Portland pagou cerca de 10 milhões na época de euros, cerca de 53 milhões de reais. Foi a maior contratação da história do clube na MLS. Segundo o Júlio Miguel Neto, o time recebeu uma nova proposta do Flamengo. Eles não têm ainda, seguem sem interesse na venda do jogador, mas com os novos valores estão considerando aí que a proposta é mais justa, tá? E aí, no caso, tem a questão também que o Evander tinha prometido que não jogaria em rival do Vasco. São vários fatores aí que atrapalham, né? Ele tem desejo de voltar ao Brasil, mas não queria jogar em rival do Vasco. Eu acho complicado esse negócio, né? O Flamengo pode trazer? Pode, mas ficar trazendo um jogador que não tem identificação, que não torce para o Flamengo, torce para o rival, eu, sinceramente, né? E a manutenção aí de um percentual de 30% possibilita aí receber uma interessante quantia em uma venda futura, né, para o clube americano, lá para o Portland. Então existe o entendimento que o meia terá grande visibilidade, oportunidades no Flamengo, e por se tratar de um atleta ainda jovem, com potencial de venda, somando e aliado à vontade aí do meia de retornar ao Brasil, faz com que o staff, o próprio atleta e o Flamengo sigam esperançosos aí para um desfecho positivo. A gente falou aqui já, bagre ele não é, mas a questão que pesa é essa torcida pelo Vasco assumida, que não jogaria em rival. É a questão que os próprios vascaínos e outros torcedores falam que ele é um pouco soneca, né? Apesar de não é bagre, joga bem, mas é soneca. O Vitinho também não é bagre, o Vitinho jogava bem. No Flamengo jogou bem, mas ele é soneca. Então é complicado você ter um cara que possa não se identificar assim com a camisa com a torcida rubro-negra, né? Se identificar com o Mengão, justamente por ter esse lado assim meio soneca. Eu tenho preocupação do Flamengo pagar caro por isso. E aí o Flamengo fazendo uma proposta por 70% aí, dos direitos, e aí o Portland fica com 30% e pode ter um lucro numa venda futura, ele que ainda tem mercado, né? Olha só, a matéria que saiu aqui, inclusive no Terra, é que o ano de 2023 de Dorival, com o título da Copa do Brasil pelo São Paulo, foi fundamental para chamar a atenção da seleção brasileira. Tá? Mesmo com conquistas recentes pelo Flamengo, ainda existiam desconfianças sobre o treinador na CBF, que foram minimizadas com o título da Copa do Brasil pelo São Paulo. Ou seja, eles pensavam que poderia não repetir um bom trabalho novamente tão cedo. E ele repete no ano seguinte, ganhando do próprio Flamengo, né? E aí, com isso, o nome dele hoje já circulava já há um tempo, né? O nome dele hoje está aí ganhando muita força para assumir a seleção brasileira, né? Então o Diniz já foi demitido, acabou o dinizismo na seleção brasileira, graças a Deus, muito mal, acumulando recordes negativos. Tinha que sair mesmo, não dá para aguentar Diniz na seleção brasileira, mas a gente sabe que então o nome que vem forte aí é do Dorival, e fala-se até da companhia do Felipe Luiz. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui, ó, no botãozinho que está aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, e no YouTube a gente tem no comentário fixado todos os nossos links aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!